Vamos ver se já entra alguém, para a gente saber, pelo menos perguntar um retorno, se as pessoas estão nos enxergando e se as pessoas estão nos ouvindo. Vamos ver aqui se entrou alguém. 8 horas e 1 minuto, né? Vamos ver se alguém entra aqui para dar um retorno para a gente. Olha que eu espalhei para tanta gente. Vamos ver. Mas você sabe que da outra vez eu estava com o Alexandre. E para mim não aparecia nada. E depois no dele aparecia gente. A Lívia já está, a Carla Aragão está aqui ouvindo. Boa noite. Mas será que ela nos vê? Vamos lá. Lívia e Carla, vocês estão nos vendo e ouvindo? Ué, por que a Gisele saiu? A outra Gisele. Será que é a internet? Não sei, ela estava aqui com a gente agora. Peraí, vou ver se ela vai pedir de novo. Peraí. Lívia, você está vendo e ouvindo bem, né? Você, por um acaso, você vê a Gisele Gomes? Gente, eu não entendi nada. Ela foi mexer em alguma coisa e ela caiu. Deixa eu perguntar aqui. Ela vai entrar de novo. Eu acredito que sim. Eu acho que ela mexeu em alguma coisa. A Carla Aragão disse que não a vê. Então, ela caiu mesmo. Ou foi a internet, ou foi alguma coisa que ela mexeu. Deixa eu vou dar uma ligadinha para ela. Ela estava aqui? A gente estava batendo um papo. Foi. Olha, Gisele sumiu, tá vendo? A outra Gisele. Ela sumiu, ela não conseguiu. Ela está tentando entrar. Vamos ver se ela clicar aqui. Aconteceu alguma coisa lá, não sei o quê. Às vezes a gente vai se ajeitar. Agora, ela está pedindo para entrar aqui, ó. Ai, ótimo. Gisele, tua internet não tá boa? Acho que agora foi certinho. Não, nós três aqui, legal. Que bom. Olha, a Lívia falou assim, live sem emoção não tem graça. Lívia, ao vivo é sempre ao vivo. Eu diria que realmente é desse jeito, entendeu? Porque a última que eu fiz com o Alexandre Freitas foi com muitas emoções. E o pior de tudo é quando a pessoa aqui não tem muita habilidade. E aí você fica assim, gente, onde eu clico para resolver? E você aprende no ar como resolver. Vamos esperar só mais algumas pessoas entrar. Essa sou eu. Porque assim a gente vai... E tem a Lívia. Aí vai escurecendo. Oi? Aí toda hora eu tô tocando. Tá escurecendo? Porque você não tô mexendo nas telas do celular, aí vai escurecendo para poder fechar. O meu também, o meu também vai fechando. Aí tem que botar o dedinho de vez em quando para a tela voltar. O de vocês faz isso? O meu não faz isso, não, engraçado. Eu vou a configuração. Tá, porque o meu não faz isso, não. Mas eu tô no laptop, então também não corre esse risco. Tá. Né? Eu tô no celular. No celular eu fiz da outra vez, mas o meu celular, eu não tenho suporte, então eu tenho que ficar ali numa ginástica equilibrando, né? Demar Bittencourt entrou. Você nos ouve bem e nos vê, Demar? Você conhece Demar Gisele Gomes? Ele é de Campo Grande, de uma família de dentistas. Não, talvez eu conheça, porque eu conheço muita gente, mas eu sou péssima com nomes. Eu sou terrível com Demar nomes. Bittencourt. Ele atualmente está ali no West Tower, mas ele tem irmãos também que são dentistas. São conhecidos. Às vezes a gente conhece, mas não se conhece o nome. Leda, boa noite, Leda. Você já conversou com a Leda hoje, né? Foi, conversei. O meu dentista era de Campo Grande, quando eu quebrei esses 2 dentes aqui, meu é fake, tá, gente? É fake, é porcelana, tá? Porque quando eu era criança, eu caí de cara no chão. Primeiro tombo, eu quebrei só os dentes. Primeiro tombo foi só o dente. Aí depois eu sofri um acidente de bicicleta, e aí eu abri a testa e quebrei 2 dentes de novo. E o queixo. Coitada, e aí o dentista que fazia essa parte se chamava Bittencourt, mas ficava ali em cima da Marisa, naquele prédio ali no começo do calçadão, perto da Churrascaria Rio Grande. Eles são três irmãos, aí não sei qual. Tá vendo? Eu conheço muita gente de Campo Grande, mas eu sou péssima de nome, gente. Peraí. Gente, eu tô ouvindo um som. Vocês estão ouvindo um som? Ouvi. Porque, deixa eu pedir. Ô, Vitor, é meu marido que tá ouvindo em outro cômodo, mas vem aqui.
Vitor, diminui porque tá vindo aqui o som. Gente, vamos lá? Vamos. Ah, olha aqui. O Demar falou aqui, meu irmão. Ah, sabe, ali no edifício em cima da Marisa. Ele que cuidou de mim, cuidou super bem, nossa. Tá vendo? A Estela entrou, a Dulce entrou, Leda entrou, Isabel Albuquerque entrou, a Auriene Celestino entrou. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a brincadeira, tá? A Lívia entrou, a Lívia estava me ajudando antes, Leda, porque a Gisele saiu e a gente não sabia se ela estava sendo vista ou não. Eu tive que perguntar isso. A Gisele está sendo vista só para vocês, não para mim? Então vamos começar devagar, entendeu? Porque na realidade a gente vai fazer um bate-papo hoje, e um bate-papo saudável, que vai ser bom para a gente, bom para todo mundo que estiver presente. Se vocês quiserem, pode mandar perguntas. Eduardo ou Mauro Bittencourt teria sido o dentista que mexeu nos seus dentes? Mauro Bittencourt, amigo do meu tio Antônio, do laboratório. Tá vendo? É irmão do Demar. Você vê que Campo Grande é engraçado. Campo Grande é grande demais. É o bairro mais populoso do Rio de Janeiro. E, no entanto, a gente acaba todo mundo se conhecendo, entendeu? É igual cidade pequena. Não tem jeito. Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar uma live que eu fiz, que são Mulheres em Foco, onde a gente traz mulheres que conseguiram vencer todos os obstáculos. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é difícil, que existe uma discriminação, sim, por mais que a pessoa diga, não é não, mas a gente olha os cargos de chefia, os cargos de direção, são geralmente ocupados por homens, porque eles são cargos por indicação e o homem acaba indicando outro homem. Ele não indica quem é mais capacitado, ele indica um parceiro, né? E as mulheres acabam perdendo espaço. E esse espaço a gente vem aí guerreando, a gente vem brigando para conseguir conquistar, porque a gente não quer ser melhor, nós queremos igualdade, nós queremos direitos iguais, oportunidades iguais. Então, eu fiz essa live, eu abri essa série de Mulheres em Foco, rompendo velhos conceitos. A gente precisa de foco, força e determinação. Um bate-papo com mulheres decididas. Eu vou fazer a minha apresentação primeiro, tá? Depois eu vou passar para cada uma de vocês se apresentarem. E vamos começar a nossa conversa aqui, que eu acho que todo mundo vai gostar. Bom, meu nome é Sandra Neves, eu sou médica veterinária, me formei pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fiz pós-graduação em dermatologia de cães e gatos. E depois de muito tempo nessa luta, trabalhando, vendo que a gente paga muito imposto, e no final do mês a gente trabalhou para pagar imposto, eu comecei a reclamar, ficar muito insatisfeita, e comecei a entender que não adianta ficar reclamando, né? A gente tem que partir para ação, porque eu queria entender o seguinte, mas quem define esses impostos? Quem define essas leis que nós somos obrigados a obedecer, né? Como se... Gente, meu cachorro hoje está latindo. Faz parte. Como se fosse, digamos assim, de alguém saem essas determinações. Então, eu comecei a procurar, bom, isso tudo está envolvido dentro da política. E se está envolvido na política, eu acho que a gente tem que ir para lá também, entendeu? É como se fosse um condomínio. Quando você mora num condomínio, as regras são feitas por quem você determina, por quem você coloca, a empresa que você paga para administrar o condomínio onde você mora. E depois você tem que obedecer aquelas leis, mas você tem que acompanhar o trabalho daquelas pessoas, senão não adianta nada. Você gasta seu dinheiro, você paga gente para estar ali, e no final das contas você não tem aquilo em benefício, não volta para você em benefícios. E aí eu comecei e falei, bom, já que é a política quem decide, deixa eu ler sobre política para eu saber votar, para eu aprender a votar. Então, vamos lá. Aí comecei a ler política, comecei a ouvir, porque até então eu me afastava, não queria ouvir, não queria saber de política. Eu achava que eu já fazia muito fazendo a minha parte, que era estudando, trabalhando, e alguém ia resolver, né? Como se alguém caísse do céu. E aí eu comecei a estudar política e me encontrei mais no Partido Novo, pelos princípios e valores do partido, e aí resolvi participar do processo seletivo. Hoje fui aprovada, hoje eu sou aprovada, eu sou pré-candidata a vereadora pelo Partido Novo para o Rio de Janeiro. Mas o papo não é esse, o papo não é político, eu apenas queria me apresentar, entendeu? Sobre todas as fases, que eu sou casada, eu tenho 2 filhas, que já são independentes, já têm a vida dela, eu me formei, trabalho nisso até hoje, e hoje ainda eu resolvi que não acabou, a minha etapa vai continuar tentando fazer alguma coisa pelo entorno, não só por mim, né? Por isso que eu resolvi entrar para a política. Agora eu vou pedir
a doutora Gisele Espírito Santo, que é delegada de polícia. Eu gostaria que ela fizesse a sua apresentação. Me conte como é que foi a sua chegada até esse cargo de delegada e o que você ocupa hoje. Boa noite a todos, primeiramente. Quero agradecer a oportunidade de estar com esse bate-papo gostoso com mulheres assim que empoderam outras mulheres. Só a energia de vocês já é contagiante. Essa semana eu fiquei conversando com a Sandra, assim, foi maravilhoso, Sandra. Você realmente, até só o bate-papo, você consegue estimular outras mulheres. Para mim é uma honra estar com vocês. Assim, eu sou Gisele do Espírito Santo, como a Sandra falou, delegada de política. Hoje eu estou como titular da DEAN Oeste, que fica localizada em Pedra de Guaratiba. A DEAN Oeste, ela abrange grande parte da Zona Oeste. Pega Realengo, Santa Cruz, Campo Grande, Bangu e outros bairros. E eu estou há 8 anos já trabalhando nesse combate à violência contra a mulher. Voltando lá na época de graduação, né, eu fiz Direito, sou formada em Direito, e sempre desde a faculdade eu tinha a mentalidade que eu queria carreira jurídica, mas eu não queria advocacia, eu queria o concurso público. Então, sempre desde a faculdade estudei, me determinei para isso. E sempre com muita fé em Deus, graças a Deus, eu consegui fazer o concurso, que não foi muito fácil, até mesmo a minha aprovação, eu sempre tive ajuda de pessoas, eu sempre falo que, até hoje, eu sou muito grata a Deus, de pessoas que Deus foi colocando no meu caminho para me ajudar. Eu vim de família humilde, mas isso não é empecilho nenhum para a gente alcançar os nossos sonhos. Sim. Eu estudei a maior parte em colégio público, na faculdade consegui, graças a Deus, uma bolsa e continuei estudando, me dedicando, e fui aprovada no curso. Logo em seguida, eu comecei a estudar, em pouco tempo fui aprovada no curso para delegado de polícia. Eu estudava antes para defensoria, onde eu fazia estágio. Mas logo o primeiro concurso que saiu foi o de delegado de polícia. Então, eu falo isso porque não foi assim, eu não tracei a minha trajetória para ser delegada. Foi uma coisa que surgiu na minha cabeça, eu abracei, e assim, eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. Sou muito realizada no que eu faço. A gente não tem rotina, cada dia é uma emoção. Eu saio de casa e falo, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Chego lá, é tudo diferente. Chega uma vítima, chega uma parte, e aí muda toda a nossa rotina, toda a nossa estratégia que eu tinha planejado para aquele dia, mas isso me preenche muito. Principalmente nesse local onde eu estou, que é voltado à violência doméstica. A gente não faz só um trabalho de polícia, a gente faz um trabalho muito social. Né? Você tem que ter um perfil diferenciado. Não é chegar lá e ouvir aquela mulher, colocar no papel e pronto, friamente. Muitas das vezes vão lá para conversar, para desabafar. Muito realizada fazendo isso. E a gente vai conversar com mais profundidade no decorrer do nosso bate-papo. Antes da Gisele se apresentar, da Gisele Gomes, eu queria saber há quantos anos você é delegada? 12 anos. Há 12 anos? 12 Nossa, anos. mãe. Então vai ter muito papo para essa live, porque você já viu, eu já fui querer saber quantos anos ela trabalha nisso, porque essas coisas me interessam muito, entendeu? Essas mulheres que fazem parte da modificação, da transformação, isso me interessa muito. Agora, você falou uma coisa aí que eu também acredito, você falou, graças a Deus. Eu também acredito muito em Deus, só que eu acho que Deus, ele ajuda aqueles que se capacitam, entendeu? Aqueles que só ficam pedindo não vão ser ajudados. A gente tem que fazer a parte da gente, né? E aí Deus, com certeza, ele ajuda, eu tenho fé. Completa o resto, não tenho dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, eu gostaria que a Gisele Gomes se apresentasse, por favor. Já falei que você é bióloga, que você é pesquisadora, que você é cientista, mas, por favor, agora eu gostaria de ouvir quem é a Gisele Gomes. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sandra. Boa noite, Gisele, Xará, escrito igualzinho, com 2 L's, do jeito que tem que ser. Sandra, muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom ter a oportunidade de falar sobre a mulher no mercado de trabalho. Isso é um assunto que me traz muito carinho, um assunto pelo qual eu tenho muito carinho, porque a gente precisa de mais mulheres, a gente precisa dar exemplos, meninas, dizer para as meninas que é possível elas chegarem aonde elas quiserem. Bom, eu sou carioca, nasci em Campo Grande, numa família
muito conhecida em Campo Grande, mas uma família simples. Eu sou filha do Marino, que é sargento da Polícia Militar, policial. Hoje ele é reformado, já está com 78 anos. Ah, se duvidar, conhece. Se duvidar, conhece o meu pai, porque meu pai trabalhava nessa parte de RH, de registro. Meu pai conhece a polícia inteira. Sou filha do Marino Gomes. Depois pergunta. Filha da... Não, eu, gente, na campanha de 2018, eu panfletando os calçadão de Campo Grande, vira e mexe alguém conhecer minha mãe, alguém conhecer meu pai. Minha mãe é técnica de laboratório, trabalhava no postinho, já se aposentou, no postinho de saúde ali de Cosmos. Antes ela trabalhava no postinho de Santa Margarida, ali no final da Estrada do Campinho, e levava os exames para fazer no Belisário Pena. Agora ela já se aposentou, ela foi expulsa, na realidade, do serviço público aos 70 anos de idade, mas continua trabalhando no particular com o meu tio aos 75 anos, Covid e tudo, a maluca. Pelo menos já está imune, não, sem sintoma nenhum, já passou, falei, graças a Deus. Eu estudei no Monteiro Lobato, quando o Monteiro Lobato ainda não era o Monteiro Lobato de hoje, era ali no calçadão de Campo Grande. Eu fui bolsista parcial, minha mãe muito conhecida e tal, eu consegui um bom desconto para estudar no Monteiro Lobato. Estudei no Monteiro Lobato do maternal ao 3º ano do 2º grau. Então, são os meus amigos de infância, que são os meus amigos até hoje, eu carrego comigo, né, esse grupo de amigos. Sou bióloga, fiz vestibular, passei no vestibular, optei pela UFRJ, onde eu me formei, fiz mestrado, fiz doutorado, e hoje eu trabalho com uma coisa super esquisita que ninguém entende, nem minha mãe. Eu trabalho com patentes e biotecnologia. Então, é um negócio seguinte, se você inventou alguma coisa na área de biologia, por exemplo, uma vacina para o coronavírus, e não quer que ninguém te copie, saia copiando essa invenção, você gastou maior tempão, gastou maior grana para inventar aquilo, você não quer que as pessoas fiquem copiando a sua invenção. Então, você vai pedir para o governo uma patente. Só que o governo não vai sair por aí dando patente para qualquer coisa, né? Aquela invenção precisa ser uma invenção realmente disruptiva, que traga benefícios para a sociedade. Quem decide que leva a patente ou não, eu sou uma dessas pessoas, nós somos vários, é um órgão grande, muito pouco conhecido, deveria ser mais conhecido, porque o trabalho que a gente faz interfere muito na vida das pessoas. Então, eu trabalho na biotecnologia, mas a gente tem gente avaliando invenções de engenharia, concreto, invenções de mecânica, peças rodando as máquinas, invenções de telecomunicações, celular, antena. Então, são 20 setores de tecnologias diferentes, e a gente faz essa avaliação. Hoje eu sou pré-candidata a vice, sou postulante a pré-candidata a vice-prefeita, porque eu também resolvi entrar para a política para dar a minha parte. Vocês falaram muito bem, eu acho que a gente tem que ter o orgulho por ter corrido atrás, por levantar cedo, pegar 3 ônibus para ir para o Fundão, 3 para voltar, ficar em pé no 381, voltando para casa, né? A gente tem que ter orgulho da parte que a gente fez, mas tanta coisa poderia ter acontecido alheio à nossa vontade, tantos empresários, muito bons empresários, estão falindo hoje por causa da pandemia e tudo mais, que a gente não pode fechar os olhos para as bênçãos que a vida nos deu, né? Para a sorte, para a bênção, do que você quiser chamar, que essa também faz parte da nossa trajetória. E como eu falei hoje na live agora há pouco com a Leda, a gente precisa devolver ao mundo as benesses que o mundo nos deu, faz parte, né? Ajudar da maneira que a gente puder. Alguns ajudam com caridade, alguns ajudam, outros ajudam de outro jeito, alguns ajudam dando a cara a tapa, e a gente vai fazendo a parte que for possível, para tentar deixar um mundo melhor para as próximas gerações. É por isso que eu estou aqui, né? Depois de todas essas histórias, de romper com tudo isso, né? de caminha. Mas como eu falei com a Sandra, eu sou 2ª geração do feminismo, né? A primeira foi a minha mãe, eu tenho altas histórias para contar dela. Deixa eu falar uma coisa. Vocês duas têm uma profissão, a minha já nem tanto, porque eu já peguei uma porta um pouco aberta. A veterinária, lá atrás, ela era masculina. As turmas eram 100% de homem. Depois, acho que a Rural começou em 1913, e aí entrou primeiro uma mulher, e aí começaram a dar importância a essa clínica de pequenos, que não tinha. O pessoal, quando falava em medicina veterinária, era medicina de campo.
porque era a economia que prevalecia. Então, era o gado de corte, né? Era gado de leite, era a avicultura. Não tinha essa importância, não davam essa importância aos pequenos animais. E aí as turmas eram masculinas. Com o passar do tempo, foram entrando as mulheres. Eu já peguei, mesmo assim, a minha turma, na maioria, eram homens, mas já era uma turma onde você via grande quantidade de mulheres. Eu queria saber da delegada. Quando você entrou, eu vi que a Delegacia de Mulheres ela começou em 85, em 86 no Rio de Janeiro. Então, mais ou menos aí seriam 35 anos de Delegacia de Mulheres. Quando você entrou como delegada, você foi vista assim, você teve um preconceito na hora que você entra, porque afinal de contas a maioria eram homens. É uma profissão que por muitos anos foi exercida só por homens. Como é que você se sentiu quando você entrou nesse ramo diferenciado, entendeu? De repente, em vez de só calça comprida, já tinha saia. Como é que isso ficou? Sandra, realmente, como você falou, a polícia, né, em si, no Brasil todo, ela é muito masculinizada, né? Sim. Eu entrei, né, há pouco tempo, em vista da polícia, já tem mais de 200 anos, então, graças a Deus, quando eu entrei, eu já consegui pegar a ponta um pouquinho mais aberta, né? Ao contrário das pioneiras, que nem dormitório, nem banheiro para mulher tinha. Mas é óbvio que o preconceito ainda, você sente assim, não o preconceito, você sente que a mulher, ela tem a necessidade de provar que ela é capaz. Depois que ela prova que ela é capaz, eu não posso negar que, óbvio, que tem oportunidades iguais, tanto que hoje eu sou uma titular, já sou há bastante tempo titular de uma delegacia. Então, quando você chega e você mostra que, embora você use vestidinho, sainha, você também tem condições de ser policial como os outros homens, os espaços, as portas são abertas. Isso eu sou muito feliz. Mas você tem aquela sensação até de aprovação. Não só pelos policiais, que isso até pouco já te conhece, e isso acaba logo no primeiro encontro, mas principalmente mais das partes, das pessoas Sim. que entram na delegacia, né? Porque quando chegam, aí vai falar, a delegada é uma mulher, já quer ficar mais assanhadinho, já quer ficar mais frouxo, mais confiante, achando que ali a gente vai afrouxar. E você tem que deixar bem claro que você pode ter cara de nova, você pode ter cara de boazinha, mas ali você é a polícia, você vai fazer cumprir a lei. Então, você percebe isso? Por exemplo, a mulher vai lá e faz queixa do marido e tal, aí vocês têm que chamá-lo, né? Você percebe isso quando ele chega e encontra uma mulher, ele acha que ele vai se dar bem, porque aí é mais fácil, é uma mulher que está ali, você percebe isso? E aí é preciso dar uma chamada, olha só, querido, senta aqui, que aqui é profissional, é outra coisa. Primeiro mostrar que você não é boa, que você não é otária, né? Porque muitos acham que por você é mulher, que você vai contar qualquer historinha até chorar e você vai ficar aquele sentimento, vai tomar as dores, vai desqualificar aquele relato da vítima. Vou começar por aí. Se eu tivesse pena de choro, não seria polícia, né? Exatamente. Então, não adianta, pode parar com o teatro por aí, deixar bem claro isso. Então, mas você sente isso sim. Até de entrar na porta e tá lá na porta bem grande, delegado titular, tá lá na mesa. A senhora que é delegada? Eu quero falar com a delegada. Eu falei, pode falar. Sim. E no dia a dia. Quer dizer, que durante a conversa você consegue mostrar para ele que não tem, o título não tem sexo, entendeu? Ele tem capacitação. É isso aí. Isso. Que bom. Agora, Gisele Gomes, você fez um curso na Escola Superior de Guerra da Marinha, não é isso? E como é que foi a sua entrada lá? Como é que foi, assim, a sua sala era mais masculina do que feminina? E como é que era a recepção para quem estava ali acostumado só com homens? No final de 2010, eu fui indicada pelo meu trabalho para fazer um curso na Escola Superior de Guerra, que é do Ministério da Defesa e que reúne militares das 3 forças, Marinha, Exército, Aeronáutica, reúne as 3. Das forças auxiliares, então tinha policiais militares, bombeiros militares de diferentes estados e civis das mais variadas carreiras. Então, tínhamos delegados de polícia civil, delegados de polícia federal, promotores, defensores, auditores e Gisele, examinadora de patentes.
foi um curso que abriu a minha vida, mudou, abriu a minha mente para um admirável mundo novo. Eu vinha de um meio científico, que é um meio científico, eu brinco que você estuda cada vez mais sobre cada vez menos, né? Você vai afunilando o seu conhecimento. E aí eu entro na Escola Superior de Guerra e vou estudar política, saúde, educação, meio ambiente, né, o poder, a administração pública. Tive aula com o ministro Luiz Roberto Barroso, que na época não era ministro, era professor, pelo convênio que a escola tinha com a COPEAD. E não foi surpresa quando eu cheguei na escola e dos 100 alunos, 10 eram mulheres. Olha. Eu era uma dessas 10. Então, eram 90 homens numa turma de 100, com 10 mulheres. Não vou dizer que sofri preconceito, não sofri, pelo contrário, mas fui muito mimada. O que também é uma forma de tratamento diferenciado. Sim. Mas fui muito bem recebida e a escola toda preparada, vestiários separados, salas diferentes para as mulheres. Então, tinha toda uma infraestrutura. Porque a Marinha já recebia mulheres há mais tempo, né? Tanto que, nesse curso, eu conheci a Almirante Dalva, que foi a primeira almirante da Marinha. Então, a gente já tinha, a Marinha já recebe mulheres há mais tempo, ela é médica, e agora que a gente está tendo aí entrada de mulheres nas outras forças, até para a questão da infantaria e tudo mais. E se você for pensar em Israel, o alistamento obrigatório é para homens e mulheres. Não tem. Agora, você achava alguma diferença na avaliação? A avaliação para você, digamos assim, ela é café com leite, eu vou abrandar para ela, para os homens eu vou exigir mais, ou o nível de exigência era o mesmo na turma, independente quem era homem, quem era mulher, ou você tinha alguma assim, vamos deixar que ela é café com leite? Por ser mulher? Não, nunca me senti café com leite na ESG, não. Pelo contrário, as avaliações foram iguais. A gente fez 2 grandes trabalhos. Um trabalho em grupo, onde, na realidade, as turmas foram divididas em grupos, e eram 10 grupos, cada grupo tinha uma mulher, para não ficar 2 mulheres juntas no mesmo grupo, só tinham 10, né? Eu fiquei num grupo, a gente fez um trabalho em grupo sobre o Plano Nacional de Educação, que foi muito bacana, isso foi em 2011, o plano atual ainda estava em discussão, e a gente fez um trabalho individual, uma monografia com defesa individual, e fui muito bem tratada, não tive... Como eu falei, eu sou segunda geração. A minha mãe é que tem altas histórias. Minha mãe, quando começou a trabalhar, meu avô não queria de jeito nenhum, filha minha não vai trabalhar. Né? Minha mãe era caçula, são 8, abaixo da minha mãe tem o meu tio Antônio. Mas a minha mãe era a filha mais nova e meu avô não queria de jeito nenhum que a minha mãe trabalhasse. Minha mãe começou a trabalhar por uma coincidência, porque a minha tia mais acima dela, tia Carminha, ficou grávida do 3º filho, já tinha 2 filhos, já tinha Ricardo e Simone, e Marcelo nasceu bebê. E minha avó virou para minha mãe, e eles moravam na Tijuca. Minha avó, porque meu tio estava fazendo faculdade de biologia. A minha avó virou para minha mãe e falou: Lurdinha, vá para casa de Carminha ajudar a Carminha, que ela está com 3 crianças pequenas. E lá foi minha mãe ajudar a tia Carminha com as crianças pequenas. Minha mãe era nova, solteira. O meu tio, que se formou em biologia, estava precisando de alguém de confiança para trabalhar com ele no laboratório. E foi assim que a minha mãe começou a trabalhar. Porque foi trabalhar com um cunhado. Né? E o meu avô levava a comida para ela fresquinha, porque, na hora do almoço. Né? Porque como é que a filha dele ia trabalhar comendo na rua? Ela ainda não conhecia seu pai. Não, meus pais só foram se conhecer em 74, isso eu tô falando da década de 60, minha mãe começou a trabalhar na década de 60, e era uma década onde, na verdade, meus pais casaram em 74, conheceram em 72, na inauguração da loja americana no Calçadão de Campo Grande. E eu acho mais engraçado ainda... A situação da sua mãe ainda ficou melhor do que a minha, porque a minha mãe é de uma época onde a mulher nem tinha direito ao CPF. A minha mãe usava o CPF do meu pai. Você vê que coisa incoerente. Você, na realidade, é como se você não existisse dentro da sociedade, né? O homem, ele é que ele representava até a minha mãe. Quando ela ia precisar preencher um documento, o CPF era do meu pai. Quer dizer, total falta de identidade, né? Para você ver que a mulher foi evoluindo.
Sim, quando eu casei eu não mudei meu nome, isso já é outra geração. Né? E a minha mãe mesmo falou, não mude seu nome, dá muito trabalho, é muito documento, tem que trocar o RG, o CPF, deixa seu nome do jeito que tá. Deixa do jeito que tá para não dar trabalho. Deixa do jeito que dá. Agora, e o nome é uma identidade, né? É a identidade da gente. Eu sou Gisele Gomes. Assim, de repente, né? Parece uma coisa de posse, né? Você botar o nome do outro, dá uma impressão de posse. Delegada, deixa eu perguntar uma coisa. Antigamente, né, a mulher não fazia mais do que sua obrigação de servir ao homem, né? Porque ela parece que veio para servir, veio ter filhos, servir. E cabia ao homem ir trabalhar, ser o chefe da família. E a mulher foi se evoluindo e foi modificando essa história. Mas a história da agressão à mulher, por esse sentimento de posse, é minha mulher, né? Geralmente a mulher fala meu marido, ela não fala meu homem, mas o homem fala minha mulher, né? Um sentimento de posse. Esse sentimento de posse é antigo. E a mulher vem nessa luta querendo igualdade. E essa agressão à mulher, ela é antiga, né? Com o passar dos anos, eu lembro de uma conhecida minha que foi agredida pelo marido, e eu falei na época, mas você tem que procurar a delegacia. Mas a delegacia, até a delegacia de mulheres, antigamente, ela era comandada por homens, né? E quando ela entrou na delegacia, ela se sentiu muito constrangida, porque eram só homens, ela tinha que reclamar com homens de uma agressão do marido com homens. E ali dentro mesmo, com funcionários, o funcionário falou assim para ela assim, mas será que você não mereceu? E isso dói na alma, né? Eu queria saber, delegada, com essa introdução da delegacia de mulheres, que dá uma segurança maior para a mulher chegar e fazer a sua queixa, ela se sente mais confiante. Você acha que houve uma diminuição da agressão à mulher, ou eles continuam desacatando até a lei? Como é que está essa situação da mulher, agora que você já tem aí com quase 35 anos de delegacia de mulheres? Não você, mas eu estou dizendo, a delegacia em si já está aí há esse tempo. O que se evoluiu? Você percebe isso? Diminuiu a agressão? Eles hoje têm mais respeito, porque a lei está ali para fazer justiça? Sandra, como você bem disse, essa questão da mulher ser entendida como propriedade, né, objeto, na verdade, do homem, ela é antiga, né, ela é histórica, e a nossa sociedade, ela foi toda estruturada nesse sentido, né, o machismo, né, do patriarcado, né. A Lei Maria da Penha, antes da Lei Maria da Penha, a gente teve como principal mecanismo, né, de combate à violência de gênero, violência contra a mulher, a implementação das delegacias de mulheres, que era comandada por delegadas, mas a maior parte dos policiais, a gente sabe que antigamente eram o quê? Homens, né? E os policiais, como eu sempre falo, não são de Marte. Eles fazem parte da sociedade toda estruturada, toda machista, né? Então, cabe a cada dia esses aparelhos, como delegacias, postos de saúde, que são portas de entradas para as mulheres vítimas de violência doméstica, ter profissionais capacitados, né? Você, além do seu mister, da sua expertise, você tem que ter um ouvido qualificado, tem que ter paciência de entender o fenômeno da violência doméstica, porque não é só os homens que não entendem, não. Muitas de nós, amigas nossas, não entendem por que aquela mulher ela vive durante anos naquele ambiente doméstico, aquele agressor. Por que ela não rompe? Então gosta de apanhar, né? Gisele, me desculpa, porque se ela está nesse ambiente tanto tempo e não mete o pé, assim que as pessoas falam, no jargão popular, é porque ela gosta de apanhar. E a gente, quando vai entender esse fenômeno, a gente sabe que não é bem assim. Existem várias questões por trás que paralisam aquela mulher. A gente tem a questão econômica, a gente tem a questão cultural. A mulher realmente ela vê, ela naturaliza a violência. A gente tem a questão afetiva, por mais que a gente não consiga entender, ela não quer romper aquele relacionamento, aquele matrimônio. Na verdade, ela quer cessar a agressão. Então, eu acho que com as delegacias de mulheres, né, para poder não aumentar muito, que é um assunto longo, e principalmente com a Lei Maria da Penha,
na verdade, não houve nenhum aumento nem diminuição. O que houve, na verdade, foi o aumento das denúncias. As mulheres, a cada dia, elas estão se sentindo encorajadas a denunciar, estão se sentindo mais empoderadas, protegidas, porque, além da lei, criou-se toda uma rede de proteção que vai ajudar aquela mulher efetivamente a sair do ciclo da violência. Por isso que a gente, pesquisando as estatísticas, a gente vê a cada dia os números crescendo. Mas não é porque essa violência aumentou, ela sempre existiu. Só que antes, tanto a mulher como a própria sociedade entendia que briga de marido e mulher, ninguém deve se meter a colher. Se ela não tomou uma postura, quem sou eu para me meter? Então, o espaço... Era abafado, né? E exatamente, o público não deveria interferir naquele ambiente privado, na casa, na briga daquele casal. E hoje em dia a gente está desmistificando essa ideia, e principalmente com a Lei Maria da Penha, que trouxe várias ferramentas para combater isso, a gente realmente está conseguindo dar um suporte para essa mulher. E as mulheres vendo outras vítimas, outras mulheres, tanto na mídia como nesse espaço que a gente está fazendo, sabendo que ela tem condições de requerer os seus direitos, ela está buscando mais. Então, a gente está vendo esse número aumentando. E a mídia tem mostrado que não é uma questão só... Aí eu posso até perguntar a você se a incidência como é que é, mas eu vejo que tanto em classe alta quanto em classe baixa acontece. Não é porque, não, é só em comunidade. Não, eu vejo... A mídia mostra isso, né? A agressividade acontecendo com pessoas com instrução, pessoas que têm situação financeira, ou seja, isso aí é uma questão de cultural mesmo, de posse, de achar que é minha e que eu posso fazer o que eu quero, não é isso, Gisele? Exatamente, é estrutural mesmo, é cultural, a nossa sociedade ela foi estruturada, formada assim. Eu falo que a violência contra a mulher ela é democrática, ela não tem raça, ela não tem classe, ela penetra em todas as esferas. O que vai diferenciar, distanciar essas mulheres é quem vai ter acesso ou não, com mais facilidade ou menos facilidade, aos serviços, para poder conseguir romper esse ciclo da violência. Aí que está o diferencial, que muitas mulheres não têm acesso nem aos serviços, se sente muito desprotegida, então ela tem mais dificuldade de romper. Na década de 60... Sim, na década de 60, o sogro de uma das minhas tias, né, pai do marido dela, ligou para o meu avô, pai da minha mãe, e disse assim, João, vem buscar sua filha porque meu filho não vale nada. Né? Então, o marido dela, alcoólatra, estava batendo nela, e meu avô, na década de 60, olha que corte, né, abrupto, estamos falando da década de 60, foi lá, buscou minha tia, os 2 filhos, e falou, uma filha minha, você não bate. E só que o estigma do desquite, naquela época, era um estigma muito grande. Né? Eu acho que a violência, ela não é nunca só física. A violência é emocional. Né? Há uma ligação, há uma conexão traumática entre esse homem e essa mulher. E o que acontece? Esse cara ele não é violento todo dia. Ele tem dia que ele é bom, tem dia que ele é um bom marido. Então, esse reforço intermitente, e que você nunca sabe quando a moeda vai virar para o outro lado, cria na vítima uma sensação de que tem esperança. Tem esperança, ele vai sair dessa, vai dar certo. Né? E daqui a pouco aquilo desanda tudo de novo. A gente deveria investir mais em desenvolvimento de inteligência emocional, de ensinar as meninas, e os homens também, como manter os limites, né? Quando o cara chega lá na sua delegacia e você bota para ele, olha, daqui não, aqui eu sou delegada, eu sou polícia, né? Isso é um limite. E quantas de nós foram educadas na infância a aprender a colocar limite? Não, não é não. Pelo contrário, a gente cresce numa cultura onde o não pode ser sim. Poxa, eu falei não para ele, ele nem insistiu. Pô, ele não tá aqui, ele não correu atrás de mim. Você não tem que fazer esse jogo, você não tem que fazer doce, né? A gente tem que ter uma comunicação efetiva, a gente tem que trabalhar na mente das meninas uma inteligência emocional, uma comunicação efetiva, uma comunicação clara e uma independência financeira, que é muito importante. A minha tia só pôde sair de casa porque tinha um avô, um pai dela que deu esse suporte. Se você não tem um suporte, você sai de casa como? Muitas mulheres aguentam o tranco porque não têm condições financeiras de sair. Pensamos até nos filhos, né, Gisele?
Sim, mas Gisele Gomes, olha só, você que é uma pré-candidata a vice-prefeita, você não acha que falta, e aí a delegada pode endossar o que eu estou falando, que falta maior conscientização da população, e aí eu digo tanto masculina quanto feminina, falta educação de casa, mas falta educação da escola também, de colocar essa igualdade e tirar esse sentimento de posse. Você não acha que a educação, ela pode ajudar muito? Quando eu digo educação, eu não me refiro só à educação de dentro de casa, a educação da escola também, fazendo com que a criança comece lá no ensino fundamental, entendendo que é necessário se respeitar, que a mulher não quer ser tadinha, ela quer ser igual. Você não acha que isso pode acontecer dentro de um ensino fundamental? Sandra, a nossa educação está uma tristeza. A gente tem crianças de 9 anos que não sabem ler, escrever, fazer conta. Matemática está menos pior, mas a gente tem crianças que não conseguem ler aos 9 anos de idade. 15% das crianças não conseguem passar do ciclo, né, de 3 anos. Então, assim, a gente está com uma escola que não está fazendo o básico, não está fazendo feijão com arroz, não está dando o mínimo do mínimo. E a gente sabe que para um jovem crescer saudável, ele precisa muito mais do que o mínimo. Ele precisa de um ambiente onde uma escola que integre os pais, que os pais frequentem a escola, porque a escola serve para educar, mas pai e mãe que ensina o muito obrigado, que ensina inteligência emocional, que dá atenção. Então, a gente tem um desafio muito grande nessa parte de educação escolar, de verdade, assim, para mim, é a minha principal preocupação, porque sem educação, a gente não chega a lugar nenhum, todas as portas se fecham. Tanto a Gisele quanto eu, e você também, nós chegamos onde chegamos com educação, sentando, estudando, e a gente precisa dar educação para essas crianças. Então, eu acho que a gente está muito longe de falar em inteligência emocional, em igualdade, a gente ainda está lá atrás. Mas tem que trabalhar para isso. Sim, sem a menor sombra de dúvida. Não é importante também, deixa eu falar bem claro. Quando a gente fala de educação, acho importante deixar claro que a gente não está falando daquela questão de ideologia de gênero, de botar nas escolas. Não, nada disso, nada disso. Está bem claro para a sociedade que a gente está falando de educação, de saber educação mesmo. Não, educação, respeitar o próximo. Falar de direitos humanos, falar de gênero, exatamente. E como ser humano, todos devem ser tratados com igualdade, todos. Exatamente. Independente de situação financeira, de escolaridade, todos devem ser igualmente respeitados. E eu acho que isso deve começar da base, tanto dentro de casa quanto da escola, né? Aquele que não tem em casa alguém que faça por ele, porque às vezes a pessoa que mora numa comunidade mais carente, pai e mãe saem de casa muito cedo para trabalhar, porque há uma necessidade, e voltam muito tarde, então às vezes não tem esse contato com o filho, mas a escola pode fazer isso, entendeu? Quando há essa falha dentro de casa, a escola pode cobrir isso. Agora, se nenhum dos lados fizer, fica uma criança solta, e às vezes com conceitos errados do seu real direito. Permita-me discordar, mas eu acho que a escola nunca vai substituir pai e mãe. Não, eu acho que a gente precisa de uma sociedade, né? A complementação de quê, Gisele? Deixa eu falar. Tem muito pai e mãe que está jogando a criança para a escola, sabe? Não, eu sou contra, a escola não é lata de lixo, mas eu fui educada na década de 60. Na década de 60, eu tive uma professora que devia ter uns 50 alunos dentro de sala, e ela levava aquela turma ali na garra, no dente, e não tinha diferença. A minha escola primária não tinha diferença. De um lado era o filho de um coronel, do outro lado era um menino que morava na favela do Muquiço. Hoje fala-se comunidade, mas na minha época falava-se favela. E todos tínhamos o mesmo direito, as mesmas oportunidades. Eu lembro que o menino que era da comunidade, os pais saíam muito cedo para trabalhar. E eles chegavam para a professora e diziam assim: a senhora faça o que puder por meu filho, porque ele precisa, eu não quero que ele perca os estudos. E ela dizia assim: não, ele vai passar, não é porque eu vou ajudar, ele vai passar por mérito dele. Mas ela levava ele na garra, ela chegava, se ele não entendesse, você não entende, qual é a parte que você não entendeu? Isso é um professor que você tira o chapéu. Então, o que eu digo é assim, a escola, eu sou totalmente contra o que eu tenho assistido. Tem muita gente que deixa os filhos na escola como se fosse assim, a escola que se vire. E não é, a escola vai fazer ensinamentos e dentro de casa você tem que dar educação. Mas nada impede da escola colocar os seus princípios.
que muito do que eu sei hoje, do que eu sei reivindicar, do que eu sei conversar, do que eu sei escrever, do que eu sei falar, eu aprendi na escola. Eu aprendi a reivindicar. Curricular, né? Exatamente. A professora, ela pode te orientar, ela vai intensificar os princípios que você recebe em casa. Agora, se você não receber em casa, nem receber lá, você não recebe em lugar nenhum. Entendeu? Eu acho que a escola intensifica os princípios de cidadania que você recebe dentro de casa. E a gente... O problema é que muita criança não está recebendo nada em casa. Sim. Aí a gente precisa desse suporte. Sim, existem diferenças de tratamento. Às vezes tem criança que tem uma família mais presente e o outro não tem essa família tanto presente, entendeu? Então a escola tem que buscar o pai, tem que chamar o pai. É difícil, não é fácil. E ter uma família presente faz muita diferença na escola, mais do que classe social. Na vida da criança, aquela família faz muita diferença. Mas é o grande desafio. Seja que família for, seja que tipo de família for, né? Mas ter uma família faz muita diferença. Eu sou veterinária, tá? A gente não pode dizer que todo cachorro que vai chegar, ele vai chegar bonitinho, que eu vou botar em cima da mesa, que eu vou aplicar as injeções e ele vai sair dali tranquilo. Não, tem aquele cachorro brabo, forte, que vai querer me morder. Mas aí vai ter... A minha capacitação, ela está justamente em cima de saber que cada um vai ter um tratamento diferenciado. Em uns eu vou ter que aplicar força, outros muito mais técnica do que força, mas aí faz a minha diferença. A diferença da minha experiência, com o passar dos anos, você vai sabendo cada vez mais dominar uma situação que é difícil, entendeu? Então, eu acho que o grande desafio do professor atualmente é com essa diferença de situação financeira que muitos pais, eles precisam, para sobreviver, eles precisam trabalhar. E aí a criança, ela está ali capenga, o outro tem uma família bem estruturada e tem um que não tem. Coitado, de repente ele tem a grande competência, a mesma competência que o outro, mas ele está em situação diferente, de acolhimento. Então, a gente tem que começar a ver como é que a gente pode equilibrar isso, não dando a responsabilidade total para a escola, mas a escola também não pode se isentar de intensificar aqueles princípios que a família deve trazer para a criança, né? Eu fico muito preocupada. Eu fico muito preocupada, porque a gente já tem uma escola muito carente, a gente já tem professores com uma quantidade de crianças enorme, muito maior do que o desejado na sala de aula. Muitas crianças vêm de estruturas familiares totalmente desestruturadas, famílias totalmente desestruturadas, chegam sem o mínimo de educação, e quando eu falo educação, eu estou falando de polidez, né? O muito obrigado, falar baixo, e aí a gente vê vídeos aí de criança que joga lata de lixo no professor, sabe? E a gente demanda do professor um heroísmo, que o professor é um ser humano. Né? Então, eu penso que a escola ela tem que ter programas para trazer os pais para a escola, né? Trazer aquele cuidador, quem quer que cuide, o avô, o tio, o pai adotivo, o que for, para a escola, porque são adultos também que estão inseridos na sociedade e também precisam desse acolhimento, mas são programas, né? Enfim, a gente tem uma situação no Rio que tá uma bagunça, a gente tem que acabar com a bagunça, tá muito bagunça. Tá sem freio, né? Uns vão colher, vão absorver, outros não. Eu penso assim, né? O profissional, ele vai tentar, ele tá ali, vai exercer o papel dele de coração, de corpo e alma, ele vai jogar a semente. Algumas vão brotar, outras não. Outras não. A semente tem que vir de boa genética. Agora me diz uma coisa, delegada. Eu também acho que a educação e acho que o esporte também traz muito essa criança, tá? O esporte colabora demais para segurar essa criança, até porque os professores, geralmente, os que são apaixonados, os que são apaixonados por esporte, o que eles fazem? Eles cobram, olha, para você ser do time, para você fazer parte do time, para você fazer parte da equipe, você precisa ter boa nota na escola. E aí, você precisa se comportar bem, você precisa ser um cidadão. Aquele aluno que vem fazer uma atividade esportiva, se ele é rebelde, ele não se enquadra dentro da equipe, porque o professor, o técnico, vai dizer, não, você não merece estar, porque você tem que estar dentro de um contexto. Você não vai ser um bom esportista se você não tiver um contexto junto com você. E aí, delegada, eu estive vendo que tem um programa, o nome do programa é Programa Empoderadas.
foi um programa da Érica Paz, que ela é campeã de jiu-jitsu e MMA. Ela fez um programa poderosa. E no Rio de Janeiro, isso acontece no Rio de Janeiro, em vários lugares. E aí eu quero a atuação da delegada. Tem a doutora Valesca Pantaleão, que está aqui junto com a gente. Tem o doutor Sidney Barroso, que é advogado de Campo Grande, que está aqui. Eu quero que traga para Campo Grande esse projeto também. Campo Grande, Santa Cruz, eu quero que traga para a Zona Oeste, que ele já está em vários lugares. Esse programa das empoderadas, a Érica Paz, ela viu uma coisa que estava faltando para a mulher. E isso me faz até lembrar da minha mãe, porque eu morro de rir com a minha mãe. Minha mãe tem 87 anos. E ela diz assim, se eu fosse jovem, eu ia aprender a lutar. Eu não ia deixar barato. Esses homens pensam que só porque são mais fortes, e isso está errado. E ela, quando vê um filme de karatê, ela diz assim, eu tinha que aprender isso, eu acho muito engraçado, mas eu entendo a cabeça dela por onde vai. O raciocínio dela não está errado. A Érica viu o seguinte, que muitas vezes a mulher ela é completamente indefesa, porque fisicamente somos realmente mais frágeis do que os homens. Lógico que eu não estou me referindo a homens armados, eu estou me referindo que em muitas situações, se a mulher soubesse um pouco de artes marciais, ela saberia se defender melhor. Então, é um programa extremamente interessante, que eu não sei se a delegada já ouviu falar nesse programa, mas, por favor, junte-se à Valesca da OAB Mulher, tem o doutor Sidney Barroso, junte esse pessoal, tem um amigo meu, Julinho Magalhães, que é do judô, junte-se a esse pessoal da Zona Oeste, traga esses programas para a Zona Oeste, porque, geralmente, Gisele Gomes, que está querendo vir na prefeitura, e que vai ser uma mulher poderosa na prefeitura, esses projetos que saem, infelizmente, eles não chegam à Zona Oeste. E quando eu digo a Zona Oeste, eu me refiro à Zona Oeste AP5, que é do túnel para cá, digamos assim. Não inclui a Barra faz parte da AP4. Eu chamo de Faroeste. Zona Oeste distante. Gisele Gomes, é nascida e criada em Campo Grande, ela sabe muito bem do que eu estou me referindo. As pessoas, quando fazem, os governantes, quando eles decidem projetos, eles fatiam o Rio de Janeiro, mas eles esquecem da Zona Oeste. Eles distribuem os projetos pelas outras regiões do Rio de Janeiro e esquecem da Zona Oeste, que além de ser a área mais populosa do Rio de Janeiro, nós temos muitas áreas com pessoas carentes que normalmente não teriam acesso a esses esportes. E seria muito interessante que os projetos viessem para cá. Então, agora falando para a doutora, para a delegada, se juntar aos outros que trabalham com a mulher e trazer esses projetos para cá, falando para a candidata, a pré-candidata à vice-prefeitura do Rio de Janeiro também, pela inclusão da Zona Oeste nos projetos, porque a gente se vê muito abandonado, entendeu? A gente se vê esquecido. Eu costumo dizer assim, que na época da eleição, eles aparecem aqui, eles caem de algum lugar que a gente não sabe onde eles estavam, e eles aparecem. E aparecem como se nós fôssemos índios, o que ganhavam espelhinhos e apito, porque eles oferecem o quê? Tapar buraco, botar quebra-mola, etc. e tal. E a gente não quer isso, a gente quer respeito, a gente quer uma delegada como a doutora Gisele, firme, sim, na Zona Oeste, sim, nós não fomos esquecidos nisso, entendeu? Ela é presente nisso. E a gente quer também fazer parte dos outros projetos, né, para não ficar abandonados. Você, Gisele Gomes, não percebe isso como moradora da Zona Oeste? A maior reclamação da Zona Oeste é que a gente fique esquecido. Essa é a maior preocupação, é o que a gente mais ouve na Zona Oeste. E há um certo teor há uma certa quantidade de razão nisso, sim. A Zona Oeste é esquecida, mas eu gosto sempre de lembrar o outro lado da moeda, porque eu não gosto de vitimismo, né? Sim. 50% das pessoas na Zona Oeste não votam. Votam branco, votam nulo, ou nem se dão ao trabalho de comparecer. E a gente sabe disso. Quantas pessoas na nossa família, vou votar nada, voto nulo há anos, não quero saber disso não, ninguém presta. E, na realidade, quando você não vota, você deixa outra pessoa votar por você, outra pessoa escolher por você. Né? Para você ter uma noção do que isso significa, essa quantidade de votos, dava para eleger 5 deputados estaduais. A gente poderia ter 5 deputados na LERJ representando a Faroeste.
né? E 4 deputados federais em Brasília representando a Zona Oeste distante. E a gente não faz isso, a gente deixa para os outros escolherem, e depois a gente reclama que a gente está esquecido. Então, tem sim razão quando a gente reclama que está esquecido, mas também tem a nossa parte. Eu estou muito feliz que esse ano eu estou vendo gente nova na Zona Oeste entrando na política, né? Dando opção, isso é bacana. Isso é muito bacana, porque a política não é algo... Deixa eu só finalizar o meu raciocínio. Vai. A política não é algo chato, a política não é algo ruim, a política, independente da ideologia, independente se você pensa mais para cá, independente se você pensa mais para cá, o seu pensamento precisa estar na Câmara. Você precisa sentir que aquela Câmara, que aquele Câmara de Deputados ou Câmara de Vereadores te representa. E hoje, a Câmara de Vereadores não representa a gente. E não representa a gente porque a gente está se lixando. Quem se lembra em quem votou nas últimas eleições? Nem na de 2018 o pessoal lembra, quanto mais na de 2016. Deixa eu perguntar uma coisa, Gisele. Você que já é a segunda vez que você vem como candidata, né? Eu não sou candidata, sou postulante a pré-candidata. Não, você está numa segunda campanha, né? Você está participando de uma segunda campanha. O que eu queria... pré-campanha. O que eu queria saber de você é o seguinte, a gente percebe o seguinte, aqui eu tenho uma delegada, eu tenho uma cientista, eu sou médica veterinária, e a mulher alcançou lugares, todas as portas que ela resolveu, ela foi lá, estudou, se capacitou, né, para entrar. A mulher, hoje em dia, você tem mulher que virou piloto, você tem mulher que é mecânica de carro, né? A Rainha Elizabeth foi mecânica na Segunda Guerra Mundial. Eu queria entender o seguinte, eu queria que você colocasse a sua opinião sobre isso. Por que as mulheres ainda não romperam esse laço para entrar para a política? Eu vejo que se a política, se é ali que vão definir todas as minhas obrigações, a minha vida, por que a mulher está arredia? Por que a mulher... por que ainda é um local tremendamente ocupado por homem e com muita resistência, poucas mulheres chegam? Como você enxerga isso? E até queria saber da delegada também, o que ela acha disso? O que eu mais ouvi nesses anos todos das mulheres é que política é chato. Esse é um assunto muito chato, não quero saber disso não. E tem uma aversão que você não consegue nem começar a conversar. Quando você já tem uma aversão emocional àquilo, você não se interessa, você não estuda, você não descobre para que aquilo serve, como é que aquilo funciona, né? E há muitas mulheres com quem eu falei, de todas as classes sociais, de todos os lugares do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, tem essa aversão natural. Eu gravei um vídeo semana passada onde eu falei isso. Eu não acho política chato, eu adoro política. Mas se você acha política chato, vai chato mesmo, porque a gente faz muita coisa que é chato, né? Ou você, por um acaso, acha fazer depilação legal, divertido, né? Você acha que ir ao ginecologista fazer exame preventivo é divertido? Não, a gente faz porque precisa fazer, certas coisas precisam ser feitas. E política é uma dessas coisas, né? Creche, vaga em creche é política, né? O hospital funcionando é política. Você tem que votar naquele político que você acha que vai fazer aquilo que você acredita que precisa ser feito, independente de qualquer vertente ideológica. Mas você não pode tirar a política da sua vida, porque sem a política a gente fica no bang-bang, a gente fica na briga. Seu vizinho colocou lá um som alto, você vai resolver como? Você vai brigar ou você vai lá ficar quieto e aceitar aquele absurdo? Né? Então, você vai ficar trocando de amortecedor de carro porque as ruas estão esburacadas e não vai fazer nada para mudar. Não tem jeito. A partir do momento que você vive em sociedade, você precisa da política. Foram políticos que fizeram, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? É uma lei feita no Congresso, votada, legitimada pela população, porque feita e votada por políticos. A gente precisa da política, não tem jeito. Aí deixa eu pegar esse gancho. Delegada, depois dessa Lei Maria da Penha, porque eu ia perguntar lá atrás, mas agora que ela deu o gancho, eu quero perguntar agora. Você acha que houve realmente, agora tem uma lei que nos representa, entendeu? Não é só uma coisa, não vai chamar lá só para bater um papo, dizer que ele não deveria ter feito aquilo e ir embora para casa. Agora tem uma lei, tem uma punição, isso protege a mulher. Você acha que esse homem, ele está temendo essa lei? Porque primeiro eu vi uma questão assim de ficar envergonhado, porque o fato da mulher ir lá e fazer a denúncia, ele já fica publicamente, até para o entorno dele, envergonhado. Mas legalmente, com a Lei Maria da Penha, você acha que
a mulher teve mais força com isso? Primeiramente, eu queria pegar um gancho da Gisele, que eu acho importante, e assim, como feminista declarada, eu sempre fico me questionando isso. Nós somos mais de 50% da população, nós mulheres. Sim. E a gente, a última pesquisa que eu vi, nós temos acho que 10% de representante feminina no parlamento. Sim. E eu acho que eu fico me questionando por que isso, né? Por que as mulheres, por que são poucas mulheres, por que tem essa subrepresentação? E como a Gisele explica, talvez será que é porque nós mulheres achamos chato realmente, e como não tem muitas representantes para a gente votar, a gente não vota em mulher, porque não tem mulher para a gente votar, para a gente escolher. E eu acho isso importante frisar isso, porque é importante ter as mulheres lá no espaço de poder, porque elas que vão legislar para a gente. Elas que vão defender alguns direitos, elas têm essa sensibilidade. Sabe o que eu brinco com a mulherada? Eu brinco com a mulher assim, vem pra política, tem um monte de homem. Tem questões que são nossas, não é nem por falta de vontade, não tem a visão. Sim, então, acho que é importante ter uma representação. Sim. E a Lei Maria da Penha foi idealizada por uma mulher. E como você me pergunta da Lei Maria da Penha, eu disse eu acho que ela pegou. Eu acho que ela tem esse efeito intimidatório. A nossa Lei Maria da Penha é considerada pela ONU a terceira melhor lei do mundo. Olha. Então, eu acredito que diante desse trabalho da mídia, os homens, os agressores, muitos recuam, sim, por medo da Lei Maria da Penha. A gente vê homens sendo presos, tem as medidas protetivas, e pelo menos com medo, com temor de qualquer repressão, muitos recuam, muitos deixam de agredir. Até as mulheres falam que vão denunciar, aí os homens já recuam. Só que o problema da Lei Maria da Penha tem duas questões que é importante falar. A gente tem a terceira melhor lei do mundo, e estamos no 5º no ranking do país que mais mata mulheres, feminicídio. Então, acho que tem uma... A gente está no primeiro que mais mata no geral, né? Então, a gente vive no absurdo, a gente vive na bagunça. São 66 mil homicídios por ano. É um número, assim, que a primeira vez que eu li, eu fiquei, gente, é bang bang, a gente deveria sair de colete à prova de balas na rua. Né? Exatamente. E só que enquanto a violência urbana diminui, a violência doméstica aumenta. Tem essa questão, né? Essa Lei Maria da Penha, ela pune o homem com quantos anos? Assim, quantos anos de punição ele tem? Qual é a punição dada para o homem? A Lei Maria da Penha, ela não prevê crime. Na verdade, o crime que é praticado é o crime que está no Código Penal. São os mesmos crimes existentes, tanto para a vítima homem como para a vítima mulher. Então, a gente tem lesão corporal, a gente tem ameaça, a gente tem injúria. Então, por exemplo, ameaça, vou ter pena lá de 3 anos. Tanto quando a vítima for homem, como a vítima for mulher. O que tem é que, se a vítima for mulher, a gente vai aplicar também, além do Código Penal, a Lei Maria da Penha. E o que a Lei Maria da Penha traz de benefícios? Assim, que ressalta-se os olhos das vítimas são as medidas de proteção, as medidas protetivas, que vai, por exemplo, falar que aquele agressor, o juiz vai determinar que aquele agressor não pode mais entrar em contato com a vítima durante um tempo. É para proteger a integridade física e psicológica da vítima. Mas além de outros, tem que sair de casa? Também. Alguns casos, sim. Se ela corre risco sério de vida, sai sim. E você percebe, e o poder público apoia essa saída? Depois? Qual é a incidência? Depois que ela faz a primeira reclamação lá na delegacia, passa um tempo, isso você repara, se começa a acessar aqueles que foram lá, que a mulher foi lá reclamar, ou se os mesmos, são sempre os mesmos, apesar dela estar reclamando, ela está fazendo queixa na delegacia. Geralmente, passa a dizer que a vítima, geralmente, ela não vai na delegacia na primeira agressão. Ela vai demorar anos para procurar o poder público. Até tomar coragem. Até tomar coragem de denunciar. E também porque acredita que pode melhorar, né? Exatamente. É porque tem a conexão traumática, é a conexão traumática que precisa ser rompida, que é uma barreira psicológica, antes da vítima ter condições de fazer algo de ordem prática. Mas eu tenho uma pergunta para o outro lado, só para a gente deixar nivelado. Como é que é a denunciação caluniosa? Acontece?
Acontece. Eu falo assim, que não é só na Lei Maria da Penha isso Não, em vai tudo, deixar de né? acontecer. Em tudo, exatamente. Em Eu falo, tudo. gente, quanto tombo de celular tem? A vítima quer o seguro, recebeu o valor do seguro, e vai lá e faz falsa comunicação de crime. Diz que teve o celular furtado, roubado. Então, Sim, como todos para os crimes, receber vai ter uma seguro. falsa comunicação também. Eu acho importante, para a lei não perder a legitimidade, nós que somos operadores do direito, quando evidenciar também essa falsa comunicação, punir com o mesmo rigor da lei. É denunciação caluniosa, quando a Gisele falou, ou crime de calúnia, dependendo do caso, mas a mulher também tem que ser responsabilizada por isso, até para a lei não perder a sua legitimidade. Exatamente, para não acabar com a lei. A lei é importante, então a gente não pode ficar usando a lei à torta e à direito. Né? Existe, doutora Gisele, algum apoio psicológico? Porque, às vezes, a agressão ela não é só física. Às vezes, ela deixa cicatrizes. O homem ele pega um domínio e ele pega aquele campo que ele vê que a mulher fica mais constrangida, é ali que ele fica em cima dela e deixa com que ela não tenha ação. Ela não tem, ela acaba ficando com uma cicatriz pro resto da vida, que às vezes é pior do que uma agressão física. Isso também é levado em consideração ou só a agressão física é que conta? Sandra, isso é muito importante porque ainda, infelizmente, muitas mulheres, elas quando sofrem violência psicológica, elas não se enxergam como vítima de violência. Elas Às vezes algumas se sentem como culpadas. Elas precisam chegar à violência física, né? A forma até assim, forma que deixa a lesão aparente, para elas se enxergarem como vítima e procurarem na delegacia. Mas como você muito bem disse, a violência psicológica, muitas das vezes, grande parte, ela é até mais grave, ela deixa sequelas, às vezes, irreversíveis. Uma lesão, um chute, um soco, rapidinho aquela rubifação, aquele hematoma vai sumir. Mas o que a violência psicológica causa na mulher, diminuição da autoestima, isso é muito grande. Isso faz com que muitas delas até mesmo tenham grande dificuldade, até dificuldade maior, de sair daquele relacionamento violento. E ela realmente no caso até os filhos, não? Por exemplo, uma criança que cresça num ambiente onde ele vê a mãe apanhando, de repente pode se tornar um homem que acha comum aquilo, porque minha mãe apanhava também. Isso também cria uma cicatriz na criança. Eu vou trazer um termo aqui. Além disso que eu falo sempre, né? A gente vai ter que ter tanto tratamento psicológico para a vítima, que é vítima direta, como para as crianças também, porque a gente sabe que uma criança que vive nesse ambiente dessa vai ser um homem com um transtorno psicológico muito grande. A gente já está vendo isso aí. Eu vou trazer um termo aqui para quem está... só consegue sair da violência quando atinge o filho, isso eu também percebo. Enquanto está sendo só com ela, está dolorido, mas está suportável. Entendi. Quando atinge o filho, aí ela tem coragem de denunciar, de procurar ajuda. Isso aí, na escola, a professora pode observar isso, não pode? Pode, é no muito filho, importante. Sim. Não é? Ela observa na criança, e ela pode trazer o pai para a reunião e, numa reunião sozinha, isolada, tirar isso e descobrir que essa mulher está sofrendo uma agressão. Mas essa denúncia é obrigatória por parte da escola? Oi? Hein? Perdão. Eu ia falar que a lesão corporal, a gente fala que é ação pública incondicionada, então não precisa só a vítima manifestar o seu interesse de representar. Qualquer um que tiver conhecimento, um vizinho, um parente, ele pode ir na delegacia ou pode ligar para o Disque 180 e denunciar aquela agressão, que aquele procedimento vai ser investigado. 180, esse número é um número de violência. Exatamente, denúncia anônima. Eu queria trazer um termo aqui para quem está em casa que talvez não conheça, que é o termo chamado gaslighting. A delegada com certeza conhece, que é um tipo de violência emocional que está relacionado com essa questão. Que sabe como é? O homem vira para a mulher e fala que ela está louca, que o que ela está vendo, aquilo não existe, que ela está inventando, que ela está surtada, que ela está coisa na cabeça dela. E isso faz parte dessa conexão traumática e prorroga essa questão, porque a mulher acha que está louca. Chega um momento, será que eu estou exagerando? Será que é TPM? Será que é menopausa? Será que eu estou surtando? Será que é isso? Qual é a minha culpa nessa história? E aí realmente precisa chegar o cara no filho para a pessoa criar coragem
acabar com aquilo. E o gaslighting é via de mão dupla também, né? Que é bom a gente ter isso em mente, que tem muita mulher aí que também não vale nada. O doutor Sidney está perguntando aqui, tem duas perguntas aqui, uma do Alexandre Popó, que eu vou fazer também, mas o doutor Sidney perguntou, e como é que está nessa época de pandemia? Como é que essa mulher ficou? Porque aí estão trancados dentro de casa, né? E aí a coisa pode ficar complicada. Como é que está? Como é que ela se defende? E se você observou, se houve uma agressividade maior nesse período? Excelente pergunta, porque geralmente a mulher está ali confinada com o agressor. E ela tem mais dificuldades de denunciar aquela violência. A gente aqui, a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, além do registro de ocorrência online, que a vítima pode fazer através da internet, a gente tem agora uma nova ferramenta, que é o Disque 197. É algo pioneiro, a possibilidade que a vítima tem de fazer por telefone. Então, a gente está tentando alargar os meios de comunicação dessa denúncia. Então, a vítima ela não precisa nem se dirigir até a delegacia, ela pode ligar para o 197 e um policial vai ouvi-la, na mesma hora ele vai fazer o registro de ocorrência, vai entrar em contato com a delegada da área, dependendo de onde ocorreu o fato, e a gente vai dar agilidade dessas medidas protetivas. E o Tribunal de Justiça do Rio também está em parceria com a Polícia Civil, e ele está aceitando esse pedido de medida protetiva, esse pedido de socorro, de proteção da vítima, mesmo sem a assinatura dela. Eu acho que isso também é um ferramenta muito importante. Boa notícia. Ele faz umas perguntas, né? Ele fez uma pergunta, mas é pertinente a pergunta dele. Se ocorre o contrário, do homem ir reclamar que apanhou da mulher. Boa pergunta. Boa. Mas não na delegacia da mulher, né? Sabe por quê? Por vergonha. E eles deveriam, porque se fizesse o registro de ocorrência, se fizesse o exame de corpo de delito, tudo isso é meio de prova para a gente poder fazer uma investigação com êxito, de qualidade. Mas muitos homens têm vergonha de dizer que são vítimas por parte da mulher. É a mesma questão psicológica do trauma bonding. Mas aí não seria. Na delegacia de mulher, também, como assim, né? Eu vou apanhar de mulher? Seria na delegacia comum. E tem muita mulher forte aí, tem muita mulher em artes marciais. Olha, eu vou começar aqui a ver as perguntas que vieram. Já está 1h11, hein? 1h11 de live. O papo está ótimo. Teve uma pessoa aqui, Marçano, que falou que é verdade, que as palavras acabam com a autoestima da mulher. Isso é verdade. Sobre a pandemia, o doutor Sidney perguntou. O Popó falou aqui, que o homem acaba matando a mulher quando ela não vai, ela vai deixando aquilo acumular, acreditando que pode melhorar, e aí acaba até chegando ao final. É o que a gente vê por aí. Ou seja, na realidade, mata logo a mulher. É um ciclo. Aquilo vai crescendo. Com um tapa, pode terminar com uma morte. Exatamente, foi perfeita a colocação dele. Tá, deixa eu ver. A mulher denuncia o marido e acaba morrendo. Deixa eu ver. A doutora Valesca fez a Dulce falou que esse ano ela vai votar em uma mulher competente. Faz muito bem, Dulce. Vamos começar a colocar mulheres competentes. A mulher tem que ganhar pela competência e não por cota. Eu sou contra a cota. Sou a favor da competência. A Valesca falou assim, o corte de gênero é super alarmante. A doutora Valesca Pantaleão falou assim. O Alexandre Popó falou, acontece o contrário também. Precisamos entender, quem está falando é a doutora Valesca, precisamos entender que esse espaço, a política, também é nosso. E é verdade. A gente trata como se, não, aquilo ali é só dos homens. Eu não acredito nisso, porque eu acho que todos os espaços estão abertos e a mulher vai aonde ela achar que deva, desde que ela se capacite para aquilo, né? E é bom lembrar que é ali que são feitas as decisões. Por isso eu acho que a mulher tem que estar no local onde as decisões são tomadas. E decisões de interesse da mulher, vaga em creche, escola, educação, são questões dela, violência de gênero, tudo mais. Aqui, ó, o Leonardo falou, acredito que as mulheres são culturalmente mais intolerantes à corrupção.
ele queria saber se a delegada concorda com isso, que os homens eles são mais facilmente ligados à corrupção, por isso que eles fazem as panelinhas da política e deixam a mulher de fora. Seria isso, delegada? Realmente, as mulheres ela têm essa forma da gente ser, da forma de ser mais correta. E às vezes a gente tem essa sensação na política que os homens, né, eu acho que a Gisele pode até falar com mais propriedade, de nos excluir desse espaço de poder, desse espaço de decisão, achando que a gente não vai entender certo jogo político, certas decisões, né, como se nós não fôssemos capacitadas, né. E eu, lógico, obviamente, eu penso totalmente ao contrário, né? Nós somos políticas, cientistas, Sim. Né? Temos capacidade para entender todos os jogos de poder, todas as decisões que devem ser tomadas. Eu, como bióloga, não gosto de características de grupo. Eu acho que eu gosto das características dos indivíduos, sabe? Eu acho que tem mulher que não vale nada também. A gente está vendo aí mulher metida em corrupção também, né? Também. E tem muito homem honesto. Então, a gente tem que olhar o indivíduo e ver se aquele indivíduo é bacana, não é bom, violento e tal. E avaliar o indivíduo independente. Até porque, senão, depois a gente vai associar indivíduos nada a ver com aquela característica que a gente conheceu naquele indivíduo anterior. E não, eu não gosto de que ninguém carregue esse pré-conceito. Então, vamos olhar os indivíduos. Tem indivíduo de tudo quanto é jeito. Tem o ser humano, né? o indivíduo, o ser humano, né? Tem mulher também que não vale nada, tem homem que é muito bom, e a gente tem de tudo nesse mundo. Tem de tudo. As pessoas têm que se capacitar para ocupar os cargos, independente de sexo. Tem, isso sempre. Falou assim, olha, ou você gosta de política, ou será governado por alguém que gosta. Frase de Platão, né? Frase de Platão. Na realidade, é bom a gente começar a tomar conta do nosso espaço, porque a gente tem direito. Se você não quer, tudo bem. Mas se você acha importante, é melhor entrar. Não deixe que os outros te barrem, né? Você tem livre arbítrio para dizer, eu não quero, mas eu posso. E não deixar com que as pessoas escolham. A Dulce está elogiando, excelente live, a Lívia, o Leonardo disse que aqui nós temos uma representatividade. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Leonardo falou que no Novo nós temos várias mulheres competentes. Em todos os lugares nós temos mulheres incompetentes. Eu estou adorando conhecer a delegada, porque eu não a conhecia, nós estamos nos conhecendo aqui, e o quanto de conhecimento que a gente pode trocar. Eu queria dizer o seguinte, nós já estamos há mais de 1 hora, então a gente vai finalizar. Para as nossas... Ou seja, vai ficar um gostinho de quero mais. A gente vai preparar outra live com outros assuntos, mas que são necessários para esclarecimento de quem nos ouve. Vamos fazer o seguinte, vamos para as nossas considerações finais. Eu vou pedir que a doutora Gisele, a delegada, faça as suas considerações finais. Não é um terminou, é um até breve, porque a gente vai voltar. Mas faça as suas considerações finais por essa live, doutora Gisele, por gentileza. É só agradecer mesmo, agradecer a oportunidade de estar aqui, de mostrar que a gente é capaz de alcançar os nossos sonhos, nossos ideais, independente de qualquer dificuldade, né, que a gente esbarre, né, a gente só pode paralisar quando a gente alcançar, deixar claro que a DEAN Oeste está à disposição de quem precisar, mesmo que a vítima não queira nem fazer uma registro de ocorrência, queira tirar uma dúvida, um esclarecimento, é importante deixar que a gente está aberto, proativa, e o que precisar, estamos aí. Estou com aquele gostinho de quero mais, foi maravilhoso, e sucesso a todos nós. Gisele, nossa pré-candidata a vice-prefeita para o Rio de Janeiro pelo Partido Novo, por favor, faça suas considerações finais. Antes de mais nada, muito, muito obrigada, Sandra, pelo convite. Adorei falar aqui desse tema. A gente acredita que essas coisas são passadas, mas não são. Eu entrei no concurso público em 2004 e em 2005 uma mulher se tornou chefe e 2 homens pediram para sair porque não iriam ser chefiados por mulher. Então, a gente não está falando de década de 60, a gente está falando de coisas assim ainda recentes, né? Parece que não, parece que já acabou, e não é. E às vezes eu gosto muito de futebol, e eu sempre sou convidada para falar da poucas mulheres no estádio, da violência. Tem sim, ainda tem muitas barreiras para a gente enfrentar, e a gente tem que enfrentar do jeito que a gente sempre enfrenta, com charme, com força, com garra, e abrindo os espaços, sim, não precisa ficar de mimimi, porque a gente tem competência, a gente tem capacidade, a gente estuda, a gente chega onde a gente quiser. Isso é muito bacana, vamos trazer
mulher para política, porque para nunca mais a gente precisar de cota, né, para a gente conseguir abrir os nossos espaços e ocupar os lugares que a gente faz jus. Então, muito, muito obrigada a você que está em casa, né? São 9 horas, a gente já está aqui, mulherada, falando há quase 1h30, então, obrigada por nos ouvir. Muito obrigada de verdade. É isso, gente, muito obrigada. Olha só, o bom de tudo é ficar um gostinho de quero mais, um gostinho de que vai ter outra, com certeza. Eu queria agradecer a todos, as pessoas que eu não falei. Tem a Auriene Celestino, que gostou muito. Tem o Demar, obrigado, Demar, pela presença. Tem a Ana Cardim, tem a Flávia, tem a Carla Aragão, tem Lívia, tem Leda, tem Márcia. Gente, muito obrigada. Se eu esqueci de alguém, Valesca, olha, tem a Anaílce, tem Dr. Sidney, tem Leonardo, tem Popó, tem Marçano, tem muita gente boa aqui, e nós vamos responder a todos que estiveram aqui. O link vai ficar publicado. Quem não conseguiu assistir, pode assistir depois com mais calma. Eu queria agradecer muito, mas muito, a delegada, doutora Gisele, muito obrigada, porque você veio assim, com esse rostinho brando, mostrar que as mulheres, elas podem tanto ter um sorriso, né, um sorriso bonito, ser descontraída, mas tem responsabilidade e atitude, porque é a capacitação que nos coloca onde nós queremos estar, entendeu? Que ninguém nos coloca, a gente não precisa de colo, a gente não precisa de ser tadinhas, a gente precisa ser de colo também, de vez em quando. Pois é, mas aí é outra situação. Em termos de trabalho, o que a gente quer sim. Mas a pessoa tem competência. Eu não quero que ninguém me coloque em lugar nenhum, eu quero entrar porque eu digo assim, eu me capacitei para isso, e eu vou dar a minha colaboração, eu vou ser útil aqui, né? Então, é um espetáculo ter 3 mulheres, que são 3 mulheres decididas, como eu falei. Muito bacana. Eu fico, assim, muito feliz do Partido Novo ter a inteligência de trazer uma mulher com a competência da Gisele, entendeu? Mais ainda por ver que a Zona Oeste do Rio de Janeiro, ela foi, assim, enxergada, porque quando no meio eu falei que geralmente nós somos esquecidos. A Zona Oeste nunca é lembrada para nada, os projetos dificilmente chegam até aqui. E, de repente, tem um partido que olhou assim, não, a vice-prefeita vai ser uma mulher, e vai ser uma mulher de lá, uma mulher nascida e criada na Zona Oeste, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu me orgulho muito quando eu tenho pessoas competentes nos cargos certos, independente de ser mulher ou ser homem. Mas quando a gente, nesse mundo de desigualdade, mostrar que a mulher pode, que a mulher é capacitada, que a mulher, quando quer, ela se capacita para ocupar por direito a posição, e ver aqui, hoje, batendo papo, tanto com a Gisele Gomes, quanto a doutora Gisele, delegada, que ocupa um lugar de respeito que, por muitos anos, foi tido como só masculino, como só de homem, e ela chegou ali devagarzinho para mostrar o seguinte, não, a gente com competência, a gente pode passar um batom, mas na hora da caneta, a gente vai fazer valer o que a lei exige. Eu queria agradecer a presença de todos, eu queria agradecer vocês, eu queria agradecer a delegada Gisele, eu queria agradecer a pré-candidata, a vice-prefeita Gisele, a Gisele em dupla, né? Em dose dupla. Gisele em dose dupla. Que hoje foi só o começo, que teremos outras oportunidades. Eu queria pedir que vocês não saíssem agora, me despedir de todo mundo que veio nos assistir, dizer que eu vou deixar o link e vocês podem assistir depois, ou passar para os amigos de vocês assistirem depois. Muito obrigado. Todo o apoio ao conhecimento. Obrigada a todos.